pêndulo simples oscila com um período de 2 segundos. Se cravarmos um pino a uma distância 3L/4 do ponto de suspensão e na vertical que passa por aquele ponto, como mostrado na figura, qual será o novo período do pêndulo? E aí, galera, todo mundo entendeu o que está acontecendo aqui nesse problema? Ó? O pêndulo, ele está aqui oscilando, ó. Né? Era para ele oscilar livremente ali entre as posições A e B, certo? Só que esse cara colocou um pino aqui, ó. E aí, devido a esse pino, quando o pêndulo chegar na vertical, o que vai acontecer? Apenas 1/4 dele que vai oscilar. Concorda comigo? Só 1/4 dele, ó. O pêndulo vai vir, né? Por quê? Os 3/4 ficaram presos por causa do pino. Isso significa que metade do caminho o pêndulo vai ter um período, a outra metade outro período, certo? Vamos colocar aqui posição A, B e C. De A até B, o comprimento do pêndulo é L, e de B até C, o comprimento do pêndulo é 1/4 de L. Por que 1/4, professor? Porque ele tirou 3/4. Ele prendeu o pino lá, então ele está tirando 3/4 do tamanho do pêndulo. E isso afeta o período de oscilação desse pêndulo, certo? Então vamos fazer o seguinte, ó. O período dele de A até B é de 2 segundos, certo? Mas ó, cuidado. Quando eu falo período de A até B é 2 segundos, não significa que de A até B ele leva 2 segundos. Não. De A até B e de B até A, ele vai levar quanto tempo, senhores? 1 segundo. Por que 1 segundo, professor? Bom, porque 2 segundos seria o período de oscilação completa. Tá? Seria o tempo para o pêndulo fazer isso daqui. Ó. Ele está aqui, aí ele vem até aqui na frente e volta para cá. Isso é o período. Ele é de 2 segundos. Só que com o comprimento L, a gente só tem metade desse caminho, concorda comigo? Logo, ele também vai levar metade do tempo que levaria se fosse completo, certo? Portanto, o tempo que ele leva para ir de A até B e depois que ele oscilar, né, de B até C, C para B e B para A, o tempo que ele leva vai ser de 1 segundo aqui, certo? Que é de A para B, aí depois oscila lá diferente, depois de B para A, o tempo total vai ser de 1 segundo. Agora falta a gente encontrar o período dessa outra metade, né, de B até C, e depois de C para B, o tempo que ele leva ali. Para isso, a gente precisa encontrar o período do pêndulo quando ele tem um comprimento de 1/4 de L. Como é que a gente faz isso, hein, gente? Nós vimos que o período do pêndulo é dado por 2π raiz de L sobre G, certo? Bom, aqui a gravidade, ela não é alterada. É a gravidade da Terra, que não vai mudar. O que muda é o L, é o tamanho do pêndulo. Na metade do lado esquerdo da oscilação, o L foi multiplicado por 1/4. Concorda comigo? Que ele era L, agora ele é 1/4 de L. Então ele foi multiplicado por 1/4. O que vai acontecer com o período? Ele vai ser também multiplicado
por a raiz de 1/4. E qual a raiz de 1/4, galera? Meio. Né? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Então, o período aqui vai ser multiplicado por meio. Essa tinta verde aqui é muito fraca. Vai ser multiplicado por meio, que é a raiz de 1/4. Bom, então se o período ele era de 2 segundos e ele foi multiplicado por meio, ele passa a ser de quanto? De 1 segundo, certo? Então, na trajetória do lado esquerdo, ele tem um período de 1 segundo. Ó. O período é de 1 segundo. Mas lembrando que esse não é o tempo que ele vai de B para C e depois C para B. Não. Esse 1 segundo é o tempo que ele levaria em uma oscilação completa. Como se o pêndulo tivesse 1/4 de L. Entende? Pô, mas de B para C e C para B é a metade de uma oscilação completa. Logo nesse pedaço aqui, o tempo que ele leva aqui, o ΔT, ele é de quanto? 0,5 segundos. Concorda comigo? Que a metade, a trajetória é a metade da oscilação completa. Então, o tempo é também metade do que ele levaria em uma oscilação completa. Tá? Muito bem. Então, qual que é o tempo, galera, que esse pêndulo leva? De A para B, B para C, C para B e B para A. Bom, de um lado ele gasta 1 segundo, do outro ele gasta meio segundo. Então, o período desse pêndulo aí é de quanto? 1,5 segundos. Ok, senhores? Dúvidas? Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, vamos para a próxima. Um laboratório de física, um grupo de alunos, grupo A, obtém dados apresentados na tabela a seguir para a frequência em Hertz no experimento de pêndulo simples, utilizando 3 pêndulos diferentes. Então, está aqui o pêndulo 1, 2 e 3 e as frequências, 0,91, 0,7 e 0,6. Né? Antes de ler o resto, vamos pensar aqui. Ó, frequência, a gente viu, é o inverso do período, certo? Então, maior frequência, menor período. Beleza? Então, o pêndulo 1, que é o de maior frequência, ele tem que ter menor período de oscilação. Beleza? Então, vamos ver o resto. Esses resultados foram passados para um segundo grupo, o grupo B, que não compareceu à aula. Uma vez que os alunos do grupo B não viram o experimento, os integrantes desse grupo formularam uma série de hipóteses para interpretar os resultados. Assinale a única hipótese correta. A massa do pêndulo 1 é menor do que a massa do pêndulo 2, que por sua vez é menor que a massa do pêndulo 3. E aí, gente, o que vocês acham dessa afirmação, hein? Verdadeira ou falsa? Alguém? Acho que é falso, Fábio. Por que você acha isso, meu querido? Eu acho que é verdade. Um Pedro acha que é falso, o outro Pedro acha que é verdade. Ó, eu acho que é porque quando a massa aumenta, o período aumenta também. E quando o período aumenta, a frequência diminui. Bom, qual é mesmo a equação do período no pêndulo? Período é 2π raiz de L sobre G, certo? Então, através dessa equação, a gente pode verificar a dependência do período com a massa, né? E qual a dependência ali? Nenhuma. Não tem. Não tem Desculpa, massa. por isso eu falei.
né? E o que você falou está correto no massa-mola, que é um bloco preso na mola, né? O outro exemplo do MHS, que o período ele é 2π raiz de m sobre k. Aí sim, ó, maior a massa, maior o período, mas isso aqui não é válido no pêndulo, né? Bom, então isso aqui é falso. Não depende da massa, não. Interessante isso, né? Você pode fazer um pêndulo, imagina um parque de diversão. Você vai no parquinho, né, ver o balanço lá, a galera brincando lá, as crianças, né, brincando no balanço. E tem alguns que tem, por exemplo, 4 balanços de uma vez. Olha que legal. O tempo que leva para elas irem e voltar não depende da massa da criança. Então você tem crianças diferentes que oscilam no mesmo tempo. Só depende do tamanho do balanço. Entende? Muito bem. Olha, B. A massa do pêndulo 1 é maior. Não depende da massa, já falamos disso. O comprimento L do fio do pêndulo 1, ó, pêndulo 1 é o de maior frequência. Portanto, é o de menor período. Menor período significa o quê? Menor comprimento. Certo? O comprimento é maior do que o comprimento 2. Não, isso é o contrário, né? O 2 é maior do que o 1. D. O comprimento L do fio do pêndulo 1 é menor que o do 2, que por sua vez é menor que o do 3. Menor comprimento, menor período, maior frequência, exatamente o que a gente pode observar aqui. Então, resposta letra D. Letra D. Ok, galera? Dúvidas?